ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Samuel. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olá! Tudo bem com vocês? Voltei! E hoje estou voltando aqui com a história de Samuel. Como assim, tia? Samuel? Sim, você já escutou a voz de Deus? Como assim escutar a voz de Deus, tia? Sim, ele fala até hoje, como você. Mas eu vou te contar como surgiu toda a história de Samuel. Primeiro eu vou te mostrar aqui no meu versículo bíblico, aqui ó, que é em 1 Samuel 2:18a fala: servia Samuel ao Senhor sendo ainda criança. Isso mesmo, servia. Mas a gente, quando é pequeno, nós podemos servir ao Senhor? Sim, podemos servir ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 3, todinho conta sobre a história de Samuel. Mas antes eu vou contar no 1 Samuel, mesmo número 1, que fala sobre Ana. Ana, mãe de Samuel. Como assim, mãe de Samuel? Sim, Ana era casada com um homem chamado Eucana. Naquela época, o homem podia ter 2 ou mais mulheres. E ele tinha uma mulher chamada Penina e que tinha filhos. Mas Ana não podia ter filhos. Mas Eucana, seu marido, gostava mais de Ana do que de Penina. E Penina sabia disso. Aí o que Penina fazia? Começava a humilhar Ana por causa disso. Hoje, tia, nós podemos ter mais de uma mulher ou mais de um homem? Não. Hoje isso acabou. Isso era naquela época. Existem alguns países longe daqui que ainda tem essa tradição. Mas no mundo todo já não tem mais isso. A maioria dos lugares não tem mais isso. Então, vamos voltar para o assunto. Ana chorava muito, ficava muito amargurada, porque não podia ter um filho. E aí, quando eles iam para a igreja, né, para a congregação, lá onde estava o tabernáculo, nessa época Jesus já tinha vindo? Ainda não. Então tinha sacerdotes, tinha que oferecer, né, os animais com sacrifício de remissão pelos seus pecados, porque só derramamento de sangue que salvaria do pecado. Mas ainda não resolvia o pecado. O pecado só resolveu mesmo quando Jesus veio. Mas, voltando à história, a Arca da Aliança ainda estava lá, a presença de Deus ainda estava lá. Só que eles iam para a igreja, ofertava alegremente ao Senhor, mas Ana não. Ana não recebia presente de Eli, porque Ana não tinha filhos. E os filhos de Eli recebiam, que era filho da Penina com ele. Então recebia isso, chateava a Ana. A Ana ficava chateada por causa disso. E teve um dia que Ana foi para a igreja sozinha, chorava muito. E lá ela começou a falar baixinho para o Senhor, pedindo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao seu templo. Ele vai vir para cá, vai morar com o sacerdote, vai crescer e vai servir para sempre. Não vai cortar cabelo nem barba. Foi isso que ela combinou com Deus. E aí o que aconteceu?
o profeta Eli, o sacerdote Eli chegou lá e foi falar com Ana. Ana, você tá bêbada? Você tá vindo pra cá, pra igreja, bêbada? Ela, não, eu não estou bêbada. Eu estou com a minha alma muito angustiada. Eu estou chorando muito porque eu não posso ter um filho. Aí ela explicou toda a situação para Eli. E Eli entendeu. Aí Eli falou, não, então que Deus vai te abençoar. E ela foi para casa. Aí Deus se lembrou dela e ela ficou grávida de um menino chamado Samuel. Samuel ainda era muito pequenininho e ainda não podia ir para o templo. E aí o que a Ana foi fazendo? Foi cuidando dele, crescendo, e ele foi crescendo um pouquinho mais até ele ter condições de ir para o templo. Quando ele chegou lá, deixa eu pegar minha caixinha de história, ele começava a fazer as coisas lá, né? Ele tinha prazer em agradar a Deus. Ele arrumava tudo, só que antes, o profeta Eli tinha 2 filhos. Um dos filhos se chamava Finéias e outra Ofni. E eles não estavam fazendo trabalho lá do templo direito. Eles não tinham amor. Eles estavam pegando coisas, o que era dedicado ao Senhor, eles não estavam entregando direito. Então eles estavam agindo já com desonestidade e Deus, com desobediência, e Deus não estava mais se agradando disso. Mas Samuel ia para lá com toda alegria. Ele varria, ajeitava tudo bonitinho. E Deus já estava começando a se agradar muito de Samuel, porque Samuel estava fazendo tudo o que agradava a Deus. Assim, quando você também agrada a Deus, você obedece a Deus e faz as coisas que agradam a Deus, Deus fica satisfeito e feliz com você. Mas certa noite, Samuel foi surpreendido por uma voz, e a voz fazia assim: Samuel, Samuel. Aí ele levantou, ele pensou que fosse Eli, porque ele já estava bem velhinho, ele já não estava enxergando direito. Aí ele chegou e falou para Eli: Eli, o que deseja? Eis-me aqui. Não, Samuel, eu não te chamei. Volta, vai dormir. E aí Samuel foi e voltou a dormir. E aí, mais uma vez, Samuel, Samuel. E Samuel levantou e foi falar com Eli. E ele falou: não, eu não te chamei. E aí, volta Samuel. E o Samuel voltou e foi dormir. Mas Eli não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Eli já estava com tanto pecado, fazendo tantas coisas que não agradavam a Deus, que ele não tinha mais como ouvir a Deus. E aí, pela terceira vez, chamou: Samuel, Samuel. E ele foi até Eli e falou: Oi, Eli, o que deseja? Estou aqui. Então Eli percebeu que a voz que Deus estava chamando era Samuel. Ele percebeu, mas demorou a perceber. Por quê? Porque Eli não estava mais fazendo o que agrada a Deus. E quando a gente desobedece a Deus, e quando a gente desobedece a mamãe e papai, e quando a gente faz coisas que não agradam a Deus, nos afastamos de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas, embora Samuel não tivesse ainda visto nem ouvido a Deus, o coração de Samuel já estava agradando a Deus, porque ele estava sendo obediente. E Eli falou para ele: sabe, Samuel, quando você voltar e deitar, você escutar a voz de novo, você vai falar: eis-me aqui, Senhor, fala porque teu servo ouve. E aí Samuel foi dormir. E mais uma vez
aquela voz. Sabe onde que Samuel dormia? Samuel dormia pertinho da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde a presença de Deus ficava. E aí ele escutou a voz novamente dizendo: Samuel, Samuel. E ele falou: eis-me aqui, Senhor, eis que o seu servo escuta. E Samuel, Deus conversou com Samuel e falou com Samuel que ele iria matar os filhos de Eli, que era Ofni, acho que é Ofni, e Finéias, porque eles não estavam mais fazendo o que agradava a ele. E que também Eli seria castigado por isso. E ele escutou tudo atentamente o que Deus falou. Só que no dia seguinte, o profeta Eli estava doidinho para saber o que tinha acontecido. E Samuel estava com medo de Eli brigar com ele. Mas aí Eli falou que ele tinha que contar, porque se ele não contasse, coisas terríveis iam acontecer, porque a gente tem que cumprir aquilo que Deus manda. Se a gente não cumpre, coisas ruins até acontecem com a gente, porque a gente não está sendo obediente. Então nós vamos acabar nos afastando do Senhor novamente. Então ele foi e obedeceu e contou que Deus iria castigar os filhos dele e ele aceitou e falou: então seja feita a vontade do Senhor. Mas ele bem que podia ter pedido perdão a Deus por isso, né? Mas ele não pediu não. Ele aceitou aquilo que Deus, né, tinha colocado para ele. Mas Samuel cresceu em graça e sabedoria porque estava obedecendo a Deus. Você sabia que Deus pode falar com você até hoje? Você sabia que Deus ainda continua falando com você? Como, tia? Ele fala através de pessoas. Ele fala através de louvores. Você escuta a voz de Deus através de louvores. Ele fala através de sinais. Que tipo de sinais? A Bíblia fala em Apocalipse sobre guerras, rumores de guerras, pestes, doenças. Isso é um sinal da vinda de Jesus. Ele fala através disso, já falou através de um redemoinho. Deus também fala através do pastor. Deus fala, usa o pastor para falar com você. Ele fala através de sonhos. Tem muitas pessoas sonhando, hein? Ainda até hoje. Ele fala através da Bíblia. E Deus fala através de profecias. Como assim? Então, Deus falou com Samuel através e o Samuel tornou-se profeta porque ele estava falando exatamente aquilo que Deus tinha falado com ele. Então, isso é uma profecia. E na Bíblia também tem profecias. Então, o mesmo Deus que opera antigamente, ele continua operando até hoje. Só que por que a gente não escuta mais a voz de Deus? Porque a gente precisa deixar o nosso coração entregue na mão dele. Às vezes a pessoa fala assim: isso aí aconteceu antigamente, não acontece mais. Aí você não acredita mais. E você precisa ter fé de que isso ainda acontece, que Deus ainda existe, que Deus existe e que Ele está ainda agindo. E muitas pessoas não estão crendo mais. Então nós temos que ter os ouvidos ligados e sensíveis para ouvir a voz de Deus. Quando a gente não escuta a voz de Deus, sabe o que acontece? Nosso ouvido fica tampado pelo pecado, tampado pelas coisas que não agradam a Deus, tampado para a desobediência. Mas tia, como é que eu posso escutar a voz de Deus? Quando você recebe Jesus como seu Salvador na sua vida e você confessa os erros que você tem, as coisas que você fez de errado, você se arrepende dele, você pedir a Deus para limpar seus ouvidos, para você escutar a voz de Deus. Jesus vem assim, ó, com um cotonete grandão assim, ó, e ó, limpa o seu ouvido, tira aquela cera, aquela sujeira todinha, e aí seu ouvido fica aberto para ouvir e ser sensível à voz de Deus. Ore mais, leia mais a Bíblia, louve mais o Senhor, vá ao templo,
louvar a Deus com o coração aberto, contrito e feliz, isso tudo agrada a Deus. E certamente, pode ter certeza, que Deus vai te chamar como chamou a Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel tinha uma vida inteiramente juntinha, colada com Deus. Seja Samuel. Samuel era pequeno, ele não era grande. Você não precisa ser grande para ser um Samuel. Você pode falar de Jesus para outras pessoas. Sendo você falando de Jesus para outras pessoas, falando que elas precisam se arrepender, você está sendo o Samuel de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus e você está falando exatamente aquilo que Deus quer que você fale. Tá bom? Até a próxima. Um beijo!